Olá, seja bem-vindo. Sou Leno aqui no canal desse trabalho chamado O Caminho do Homem e o Caminho de Deus, o Caminho do Espírito, o caminho da carne e o caminho do Espírito. Hoje vamos dar início aqui a Hebreus capítulo 2. Se você está chegando aqui em Hebreus 2, assista lá primeiro Hebreus 1 e vamos dar continuidade aqui à palavra do Senhor, ok? Como de costume, vamos começar pedindo ao Senhor a orientação do Senhor através de oração. Santo Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, te agradeço pelo teu grande cuidado, pelo teu amor, tua misericórdia. Que o Senhor, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai, confirme, Senhor Deus, esta palavra através do Espírito Santo, trazendo às mentes e os corações dos que estiverem ou forem ouvir, que possam ser, Deus, alcançados pela tua palavra, e que tu possas fundamentar neles a tua lei, a tua palavra, a tua vontade, no poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Senhor, também peço perdão pelos meus pecados, perdoa as minhas falhas. Em nome de Jesus, Santo Deus. E abençoa-nos com esta palavra, no poder do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende, Senhor Deus, toda ação maligna, todas as hostes espirituais do mal, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, e que não impeçam da tua palavra chegar aos corações dos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. E aqueles que ouvirem, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, possa crescer essa semente nos seus corações, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, por louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, e que possam frutificar, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, por louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Versículo 1. Veja aqui o convite que o autor faz ao livro de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hoje em dia, no ano de 2021, a quantidade de pessoas que têm ouvido uma mensagem, um ensino, e que vem com o nome de evangelho, e não tem nada de evangelho, que vem com o nome de palavra de Deus e não tem nada de palavra de Deus, é muito grande. Pessoas e pessoas entrando por caminhos, buscando atalhos, para que possam, de alguma forma, até ficarem aliviados por momentos difíceis que têm passando, quer seja na vida econômica, quer seja no relacionamento interpessoal, quer seja por um problema de saúde, enfim, independente das circunstâncias que estão vivendo, pessoas e pessoas estão buscando alívio, e que é natural, pois quando estamos passando por alguma dificuldade queremos obter o alívio. Mas muitas das vezes essas pessoas elas estão indo por caminhos, sendo enganadas por promessas de alívio, que até de certa forma traz parece-me que alívio. Porque as mentes das pessoas que buscam essas coisas e são alimentadas por essas coisas que não são o que a Bíblia revela o que é ser a palavra de Deus, e muitas das vezes elas são aliviadas. São aliviadas. Você conhece alguém que tem dor de cabeça e vai e toma um remédio para dor de cabeça? Aquele remédio para dor de cabeça, ela alivia a dor de cabeça? Alivia a dor de cabeça.
Mas o fato de aliviar a dor de cabeça dela por intermédio daquele remédio, será que aliviou o problema dela? Atenção aqui que o autor diz aqui que convém que tentamos com a diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que o autor está dizendo aqui, aos hebreus está dizendo, olha, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm percebido nesta pregação, nessa orientação que é levada por vocês por intermédio dessa carta e por intermédio dos apóstolos, e por intermédio das doutrinas ensinadas dos apóstolos, atente para que vocês estejam ouvindo, para que vocês estão ouvindo, para que vocês permaneçam nelas, neste ensino, nesta doutrina, neste conhecimento. Porque se não for nesta doutrina, neste ensino, neste conhecimento, vocês vão seguir por caminhos que vão levar vocês ao precipício. Com toda a satisfação. Vocês vão ter toda a satisfação que desejam e indo para o precipício. Versículo 2. Porque, olha isso, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram? Olha o que o começo do versículo diz, 2. Porque essa palavra falada por meio de anjos permaneceu firme. Que palavra? Olha só o que o autor está dizendo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Vamos ler aqui Deuteronômio, a repetição da lei, quando Moisés trouxe a lei novamente para o povo israelita. Vamos ver quem veio com Moisés, trazendo a palavra de Deus revelada aos israelitas, confirmando juntamente com Moisés aquilo que Deus tinha dado por Moisés, que a lei aos israelitas, a palavra aos israelitas, esta palavra que está sendo dada. Vamos ler aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 3, no versículo, capítulo 33, versículo 2, olha o que está escrito. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai, e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, Moisés descendo no monte, e veio com 10 milhares de santos. Esses santos aqui são os anjos. Desceu com Moisés do monte 10 milhares de santos, 10 milhares de anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deus confirmou a palavra que Moisés trouxe com 10 milhares de anjos. É aqui quando o texto se refere aqui. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, e se esta palavra que foi dada por Moisés e pelos anjos valeu, teve validade, e Deus não poupou-os pela transgressão que cometeram, olha o que está escrito agora. Os israelitas, Deus não poupou-os pela transgressão que cometeram. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação,
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a enviaram. Não tem escapatória para a transgressão da palavra de Deus. Não tem escapatória. O caminho de Cristo, o caminho de Deus é um caminho só, conforme a doutrina de Deus, conforme a doutrina de Cristo. Quem é essa doutrina? É Bíblia. Como se descobre essa doutrina? Lendo a Bíblia. Como se anda neste caminho? Clamando por misericórdia, arrependendo dos seus pecados, buscando direção de Deus, para que você se firme na doutrina de Cristo, na doutrina do Evangelho, no caminho único, que é o caminho de Deus, através de Jesus, a sua palavra. Não tem dois, só esse caminho, a doutrina sã. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E Deus confirmou através dos apóstolos por sinais e maravilhas. Deus confirmou o apostolado deles por sinais e maravilhas. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos. Olha, Deus não sujeitou aos anjos o mundo futuro, de que nós vamos aprendendo, inclusive até aqui, como já lemos aqui em Hebreus capítulo 1. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele se lembres? Pois o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e os constituíste sobre obras de tuas mãos. Que é o homem? Que é o homem para querer ajudar a Deus? Que é o homem se juntar com suas coisas e as suas crendices populares e os seus arranjos e as seus bandos para ajudar a Deus? Que é o homem? Que o homem pode fazer para ajudar a Deus? Que o homem pode fazer para querer ajudar a palavra de Deus se cumprir ou fazer na vida de que homem seja na terra? Que é o homem para que Deus se lembre dele, para precisar dele? Que é o homem? Tu fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ainda sendo este homem pequeno, limitado, Deus os constituiu para que pudesse ser sobre todas as coisas aqui na terra, para que dominasse tudo. Mas ele fez aquela caca, né? Lá no livro, né? Ele fez aquela caca lá. Adão fez aquela caca e veio a consequência sobre toda a humanidade, né? Pois é. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vimos que todas as coisas estão sujeitas debaixo dele. Todas as coisas estão sujeitas debaixo do homem, é? É? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele a quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória,
consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que os santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Portanto, a este Jesus, Deus sujeitou todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. A este Jesus, Deus sujeitou todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Há um caminho excelente a ser seguido? Há um caminho certo a ser seguido? Há um caminho estreito a ser seguido? É um caminho. Que tem uma doutrina certa? Tem um ensino certo. É de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. É de qualquer forma? Não é de qualquer forma. É juntando um monte de gente, fazendo pressão através de democracia. Deus não tem nada a ver com democracia. Sabe qual que é o nome dado à última igreja no finais dos tempos? Que os teólogos assim entendem. Sabe como é que é o nome dado à igreja dos últimos tempos? Laodiceia. Sabe qual que é a característica principal da igreja de Laodiceia? Democracia. Democracia. Democracia? Democracia. Vamos fazer o que a igreja quer. Vamos fazer o que a igreja gosta. Vamos fazer o que está dando resultado. Coloca mais luzes amarela e verde que mexe mais. O avermelha causa. Coloca máquina de fumaça. Pinta a igreja de colorido e põe o palco preto. Fala palavras positivas. Não dá nome de pecado. Não fala que o homossexualismo leva o homem para o inferno. Não fala que mentira, quem mente não anda com Cristo, mas quem mente é filho do diabo e tem obedecido ao seu pai, que é o diabo. Não fala essas coisas. Não diz mais, não lê mais Hebreus explicando que acabou qualquer tipo de sacerdócio na terra, onde o homem é o sacerdócio na terra, e que esse sacerdócio na terra é um homem que representa diante da comunidade como um sacerdote, vestido como um sacerdote, para levar a intermediar a Deus. Não diz que isso não existe mais, não, como o catolicismo faz, e como muitos evangélicos estão fazendo. Não fala isso, não. Isso aí não atrai o povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir a coisa que agrada os seus apetites carnais. Não ensina isso, não. Não ensina a Bíblia, não. Isso não afasta o povo. Jesus, tudo está sujeito ao nome de Jesus, debaixo do nome de Jesus, para a glória de Jesus. Para eles, debaixo dos pés deles, estão sujeitos a todas as coisas. E ainda vai chegar o tempo, que a Bíblia nós vemos lá, que tem alguns inimigos ainda, que Deus vai sujeitar completamente debaixo dos pés de Jesus. Embora o Senhor Jesus já tenha os vencido na cruz, como diz a palavra. E o Senhor Jesus os expôs publicamente à vergonha na ressurreição. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Deus consagrou Cristo Jesus, por intermédio da aflição que ele passou,
o príncipe da salvação. De quem? De todo mundo? Não. De quem? Dos crentes. Nós já vimos isso. Deus veio salvar os crentes. Está escrito na Bíblia. Nós já passamos por esse estudo. Volte lá e aprenda. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a muitos irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Consegue ver quem é esse? Está claro para você como o sol do meio-dia? Existe alguma dúvida? Sua mente carnal tem impedido de enxergar o que está revelado? Sua mente carnal tem impedido de enxergar a quem esse está aqui falando? E livrasse todos os que, como os da morte, estavam por toda a vida sujeitas à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Os israelitas? É? Se alguém fala para você a descendência de Abraão, você lembra dos israelitas? É? Os israelitas? Os descendentes de Abraão, como em Gálatas nós já estudamos. Os descendentes de Abraão são todos aqueles que, por intermédio da fé em Cristo Jesus, receberam a herança de serem feitos filhos de Deus e participarem da genealogia de Abraão. Serem feitos servos de Abraão, herança de Abraão. É isto aí que a Bíblia ensina. E todos os israelitas que pela fé permanecerem na fé serão chamados herança, herdeiros, descendência de Abraão. Por quê? Porque Deus justificou Abraão por intermédio da fé. Abraão foi recebido de Deus porque ele teve fé, ouviu a voz de Deus e, obedecendo, foi para uma terra que Deus designou para que ele fosse, sem ele saber por onde ele ia. E a Bíblia diz que ele foi contra a esperança. É israelita que é a descendência de Abraão? O israelita que é a descendência de Abraão? É o israelita pela fé, é descendência de Abraão. E todos aqueles que vieram para Cristo são descendência de Abraão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Olha isso. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Lembra no versículo anterior que a palavra que diz que Deus, por intermédio da aflição que Jesus passou, Deus o fez príncipe da paz daqueles que viriam ser salvos por eles, os crentes, como nós lemos lá em 1 Coríntios, que Deus na sua bondade e misericórdia aprove vir salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho.
Pois aqui a palavra diz que, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Deus quis que Jesus viesse a ser como em tudo semelhante aos irmãos, aos crentes, às pessoas comuns como homem. Para quê? Para que pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Sabe por quê? Para que Jesus experimentasse no corpo as aflições do homem. Não que Jesus experimentou pecado, mas que Jesus experimentou as aflições do homem enquanto esteve aqui. E assim pudesse perceber quão aflito é um homem. E pudesse socorrer um homem e se tornar sumo sacerdote do homem. Glória a Deus. Para expiar os pecados do povo. Para que Jesus pudesse sentir a aflição do homem e perceber a aflição do homem e expiar o pecado do homem. Deus veio aqui e sofreu como um homem. Sofreu como um homem. Sentiu a aflição do homem, sem pecado, para que pudesse interceder pelo homem e resgatar o homem das trevas, da mão do diabo, do inferno, e trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Por aquilo que Jesus sofreu e padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Portanto, toda vez que você ouvir agora uma palavra anunciada em qualquer lugar que você vá, que se denomina igreja, e for uma palavrinha que vai trazer para você uma coceirinha no seu ego, trazer aqui uma Coca-Cola para a sua existência, um suco, um refresco gostoso para os seus desejos, aliviando para você, chamando de você de bonzinho, que você é agradávelzinho diante de Deus, que você merece as melhores coisas aqui da terra, porque afinal de contas você é filho de Deus, você é bonzinho. Que Deus não se preocupa tanto com você a ponto de colocar você em momentos e deixar você passar por momentos difíceis e complicados para que você possa ser moldado à imagem de Cristo. Sabe o que você deve fazer num lugar desse? Você deve fazer o que o apóstolo Paulo pediu para que Timóteo fizesse. Quando Paulo viu que ele estava no meio de pessoas que estavam falando de riquezas e querendo ser ricos, o que Paulo falou para eles? Fuja destes, saia correndo destes, não olhe para trás e corra, suma de perto destes, suma, dê as costas e suma de perto destes. É isso que você tem que fazer. Em locais assim onde a Bíblia não está sendo pregada conforme ela deve ser, para levar você à cruz, aos pés de Cristo, para que você se arrependa e se apegue com Cristo e vive novidade de vida e se volte para Cristo. Tem um lugar que você deve estar, sabe o que é? Bem longe desse. Porque este lugar não tem a ver com Deus e não tem a ver com o Evangelho. Tem a ver com pessoas que querem usar você para encher o bolso delas de dinheiro, para levar confortos a ela. É isso aí. Fuja desses. Fuja. É isso que Deus manda você fazer. Fuja. Portanto, esta é a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. É Ele que intercede por você. Tem sacerdote? Tem. Quem é? Jesus Cristo. E os crentes também são sacerdotes. A Bíblia diz que agora existe o quê? A
palavra de Deus diz, o Paulo escreveu, que é o que? O sacerdócio universal dos santos. Todo crente agora em Cristo é um sacerdote. Todo crente em Cristo é um sacerdote. Toda pessoa que recebeu a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador é um sacerdote. Todo crente, toda pessoa que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é um sacerdote. Mulher é um sacerdote? Mulher é um sacerdote. O homem é um sacerdote? O homem é sacerdote. Porque está em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, arrependeu dos seus pecados, entregou a vida para Cristo, você agora é sacerdote diante de Deus. E tem um sumo sacerdote comum a todos, que é Jesus Cristo, como revelado aqui na sua palavra. Hebreus capítulo 2. Só voltando no primeiro versículo do capítulo e no último capítulo do versículo, e no último versículo do capítulo. O primeiro versículo do capítulo 2 diz: portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Portanto, existe uma palavra certa. Existe uma doutrina certa. Existe um caminho certo. Existe um ensino correto. E você deve permanecer nele. E não se desviar dele. E no último versículo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer ao que são tentados. Se você permanecer no ensino de Jesus Cristo, como o apóstolo aqui disse aqui no começo do versículo 1 do capítulo 2, e permanecer naquilo que eu tenho ouvido que é de Deus, você vai ser socorrido pelo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse lá no livro de João: se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sois os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que permanecer no ensino. E aí Jesus Cristo será seu sumo sacerdote, resgatando você pela palavra e pelo seu sangue, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, e você prossiga no alvo, que é Jesus Cristo, o único Senhor, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos fechar também este com uma oração. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, fomos aqui, Deus, trazido, Senhor Deus, a Tua palavra, aberto, Deus, a Tua palavra no livro de Hebreus, capítulo 2, que Tu possa, Senhor Jesus Cristo, confirmar, Deus, a Tua palavra nos corações e nas mentes daqueles que ouvem, para que Tu possa, Senhor Deus, alcançar os Teus filhos, porque a Tua palavra diz que Tu alcanças os Teus filhos, que Tu conheces os Teus filhos, e que Tu trazes os Teus filhos para o Senhor, e todos aqueles que vierem para o Senhor jamais serão tirados, arrebatados da Tua mão. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, que a Tua palavra encontre guarida nos corações e que seja eficaz na vida destes que ouvem. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, amém. Glórias a Deus.